Também. E quero convidar Matheus Leitão para vir ao palco. Agora a gente bate palma. Bem, Matheus, muito obrigado pela sua presença. A família Leitão e a Branche já vem aqui e senta nessa cadeira há tantos anos. Eu espero que essa seja a primeira dos muitos livros que a gente vai fazer junto. Não só aqui, mas em outras cidades brasileiras, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui no Sempre um Papo, um prazer estar aqui em Belo Horizonte, a cidade que eu aprendi a amar na minha infância, vindo visitar minha tia Beth, vim ver meu primo Pedro, 2 personagens do livro. Então, é um prazer estar aqui. Beleza. Matheus vai fazer uma palestra de aproximadamente 10 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Brincadeira. Eu sempre faço essa brincadeira, né? Quem veio Sempre um Papo não aguenta mais. Outro dia me pegaram lá fora e falaram, você tem que mudar essa piada. Matheus, faz uma apresentação do seu livro, faz favor. Então, boa noite de novo. O Em Nome dos Pais é uma busca, né? Eu tenho tentado falar um pouco sobre essa história, que, na verdade, é uma história de amor. Pode parecer que não é, mas é uma história de amor de um filho por seus pais, no fundo. Eu, desde pequeno, ouvi dentro de casa os meus pais, né, comentando que eles tinham sido presos ali na ditadura. E isso me marcou muito. Foi um momento assim, quando eu tinha 12 anos, eu tive uma conversa solene, para mim, pelo menos foi solene, com meu pai, o Marcelo Neto, e ele me contou, olha, a gente foi preso. Isso ficou muito marcado, né? Desde esse dia, eu meio que fui preso por essa história. Nessa conversa, ele me disse que o chefe do partido, no Espírito Santo, onde eles foram presos, delatou todo mundo, ou seja, era o chefe que acabou entregando todos os nomes aos militares. E esse nome, o nome desse delator, ele me puxa para a história, muito porque o meu codinome, o codinome do meu pai, Marcelo, era Mateus, e ele me conta nessa história que esse chefe do partido deu o codinome para ele de Mateus. Isso, obviamente, me marcou, porque a partir daí eu percebo que o meu nome nasce dessa história. Então, isso fica comigo desde a infância. Nesse primeiro momento, eles não falam das torturas, né? Meus pais foram torturados num quartel do Exército, lá no Espírito Santo, que é o 38º Batalhão de Infantaria. E eu, aos poucos, fui tirando as informações deles. Na verdade, ela é uma história que não tem respostas fáceis nem dentro de casa, né, nem na pesquisa que eu fiz já como jornalista. E essa foi uma questão, porque eu virei repórter em Brasília e ficava com aquela questão, mas e a minha história? Sabe, Afonso? E a história da minha família? E essa questão, ela meio que me assombrava, vinha, voltava, e um livro nasce quando eu tenho acesso a um processo que estava arquivado no Superior Tribunal Militar. Há muitos anos eu tenho acesso a esse processo em 2004, mas ele já estava arquivado há muitos anos, lá desde 1979. Você tinha quantos anos? Nessa época, em 2004, eu tinha 24 anos. E, a partir desse momento, eu começo a perceber que lá tinham muitas das respostas que eu procurava estavam lá. Por exemplo, o nome desse delator. Que meus pais eles não falavam muito claramente os nomes. Como eu disse, assim, era aquela informação que eu tirava aos poucos. Eu chegava, mas vem cá, como é que foi e tal. E até relato no livro que eles falam assim meio... mas por que você está querendo saber? E eu perguntava, esse delator, como é que ele era? Ele era bonito? Ele era alto? Como ele... Não, era baixo e tal, não era bonito, mas por que você quer saber? Então fica essas questões dentro de casa. Na verdade, eu demoro muitos anos, e até, Afonso, vou falar uma coisa aqui, que no final já da produção do livro, de vez em quando, meu pai e a minha mãe, a Miriam Leitão, chegavam e falavam, olha, teve um dia que a gente estava lá e aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, agora que eles contam, eu vou ter que correr para acrescentar. Então, o livro parecia que não ia acabar, porque eu estava já há tantos anos fazendo, toda hora eles me contavam uma história nova. E, para mim, eu percebo que esse assunto é difícil,
Até por essas reações deles, né? Como é que pode, tantos anos depois, já está sabendo que eu estou fazendo um livro, né? E, de repente, solta mais uma historinha que eu vou acrescentando. Eu vou montando, na verdade, o livro meio que faz isso, ele vai montando um quebra-cabeça. A primeira parte do livro é muito essa busca do delator. A segunda parte, a terceira parte, eu vou atrás dos militares que atuaram no processo, que atuaram no inquérito policial militar e que atuaram nas prisões e até na tortura. No caso da minha mãe, eu posso falar, por exemplo, minha mãe tinha 19 anos, então ela era menor de 21 anos, e ela tinha que ter um curador. E esse militar, ele está vivo, e eu vou em busca dele. Ele assina o depoimento junto com ela, porque ela tinha menos de 21 anos. Então, tenho um capítulo que é frente a frente com o curador. Como é que foi essa conversa com os militares, né? Como foi? Tem um capítulo que é frente a frente com o torturador. O livro ele revela algumas informações relacionadas à queda dos militantes do Partido Comunista do Brasil no Espírito Santo, como isso afetou o Partido Comunista do Brasil nacionalmente, né? O Comitê Nacional do Partido, mas também revela uma dezena de nomes de militares que atuaram nesse processo de investigação dos estudantes de Vitória, até chegar nos torturadores. E eu falo na apresentação do livro que essa busca pelos militares foi a mais difícil, pela forma como o país resolveu lidar com essa história. O Estado Democrático de Direito não respondeu às questões que deveriam ter sido respondidas aos familiares, né? E eu trato disso um pouco no livro, porque existem crimes contra os direitos humanos que foram cometidos naquele período. É importante dizer também que a história da minha família é uma história até menor, né? Meus pais, é inegável, foram profundamente marcados por aquilo que ocorreu, mas eles sobreviveram. Muitos não sobreviveram, tombaram, foram mortos em quartéis do Exército, quartéis que foram feitos para proteger brasileiros, não para matar, torturar, não para ocultar até cadáveres das famílias. Existem muitos desaparecidos políticos, como todos vocês sabem. Então, eu tento, na verdade, partir de uma história familiar e fazer um retrato. Eu tento fazer o livro, Em Nome dos Pais, ele tenta fazer um retrato muito preciso de como era viver numa ditadura e como era viver nos anos 1972 e 1973. Eles entraram para a história, junto com outros anos, como os anos de chumbo, né? Eu tento fazer esse retrato porque já tem uma literatura sobre o período e tal. Eu acho que o que há de novo no Em Nome dos Pais é essa visão já de uma segunda geração, como uma segunda geração vê aquilo que ocorreu. Uma das coisas que me prenderam, Afonso, foi a questão do meu... Eu fui o único na minha casa que não sofria as mazelas da tortura. Se você pensar bem, minha mãe estava grávida do Vladimir, e a tia Beth aqui, que está aqui, a minha tia Beth, ela cuidou muito do Vladimir nesse período. Quando minha mãe sai da prisão, enfim, a situação era muito difícil, enfim, ela continuou sendo perseguida, meu pai ainda estava preso. Meu pai ficou 13 meses preso e, desses 13 meses, 9 meses numa solitária na Vila Militar do Rio de Janeiro, o maior aquartelamento da América Latina. E eu tento... a minha busca, na verdade, é tentar fazer esse retrato não só também do momento da prisão e da tortura, que é o olho do furacão, né? Mas também a de fazer, de contar como era viver naquele período, como aqueles jovens se sentiam proscritos, né, no seu próprio país. É importante dizer também que meu pai foi duplamente punido. Ele foi preso, foi colocado nessas situações, teve violações de direitos humanos contra a vida dele, mas ele, quando ele sai, 9 meses depois de ficar 9 meses numa solitária, com a luz ligada, numa situação de extrema dificuldade, ele foi punido com o Decreto-Lei 477, que punia os estudantes que se envolviam, que eram considerados subversivos, né? E ele perdeu os direitos dele. Ele estava no 4º ano de medicina, nunca pôde realizar o sonho de ser médico. Ele sai da prisão
e é expulso de todas as universidades, perde todos os direitos daquilo que ele tinha estudado, e, a partir daí, ele também não pode estudar em nenhuma universidade por 3 anos. Agora, você pensa, ele tinha 22 anos. Meu pai estava em formação, minha mãe tinha 19 anos, né? Eles estavam em formação. E eu, como eu conto, o Vladimir, ela estava grávida do Vladimir, né? Para mim, quando eu percebo que os 3 estavam lá, os 3 viveram essas coisas todas, né? E eu não, eu não sei, acho que talvez a tia Beth, que é psicóloga, possa responder, mas isso me fisgou, na verdade. Era como se eu precisasse, de alguma forma, estar lá com eles. E o livro tem essa questão, né? Até na contracapa, eles separaram um momento em que eu, na verdade, mostro esse meu sentimento de que eu precisava estar lá com eles de alguma forma. Também é importante dizer que ainda há vetos das Forças Armadas, e eu tenho um não agradecimento no livro. Acho que eu não lembro de um outro livro que tem um não agradecimento. Mas isso me veio na cabeça porque eu peço acesso a documentos específicos que a professora Heloísa Starling consegue muitas vezes, já conseguiu em algumas vezes, eu também consegui algumas vezes como jornalista, mas eu pedi documentos específicos sobre o caso dos meus pais. Existe um documento que chama Boletim Interno. Ele registra a entrada e saída dos militares no quartel no dia que eles foram presos e torturados. Esse documento está lá, ele existe e o Exército não nega a existência, mas ele me negou o acesso a eles. Eu pedi de 3 militares específicos, que eu já tinha outros documentos. Na verdade, eu só queria corroborar a informação da entrada deles lá, mas eles não me deram acesso a esse documento específico. Um documento específico, hoje, 32 anos após o fim oficial do regime militar, né, o Exército me nega esse documento. Eu também peço para entrar no 38º Batalhão de Infantaria, e eles negam a minha entrada. Eles não deixam eu entrar. Esse quartel, especificamente, nós todos sabemos que o Exército está com problemas financeiros e aluga o local onde eu queria entrar, onde meus pais ficaram presos, ele aluga para festas de casamento, formaturas, então. Mas eu não posso entrar. E eles me deram uma resposta via Lei de Acesso à Informação, que é assim, olha, não há nada que possa trazer a memória dos seus pais aqui dentro. Então, é como se eles quisessem escolher a memória que se deve ter daquele local, né? E eu até tenho reiterado a importância do Exército nos dias atuais, enfim, com os trabalhos que ele tem feito. Vamos dizer, posso colocar a crise penitenciária, eles foram lá e ajudaram e tal, mas eu sou uma segunda geração, eu estou buscando informação como jornalista, que é o meu papel na sociedade, como filho, nesse caso, e ainda tem a negativa. Eu, como filho, e agora falando como filho, eu ainda, já numa segunda geração, espero um pedido de desculpas das Forças Armadas. Esse pedido de desculpas ele não é para humilhar, esse pedido de desculpas é muito claro, porque é assim que se reconstrói uma sociedade. E é preciso fechar essa história de alguma forma. E esse pedido de desculpas nunca veio. Então, estou eu já numa segunda geração, talvez essa também seja uma das coisas que o livro traz, que é esse sentimento de uma segunda geração. Eu tive com o Ivo Herzog, a família dele sofreu muito mais do que a minha. Ontem a gente estava no programa do Pedro Bial, estava lá a Clarice Herzog, que fez uma luta, transformou a dor dela, numa luta pela redemocratização do país, com a morte do Vladimir Herzog, né? E ela, a gente estava lá e tal, e de repente o Ivo, né, que é filho também, já uma segunda geração, fala desse pedido de desculpas, né? Cadê o pedido de desculpas? Não tem um pedido de desculpas. Cada família vai receber esse pedido de desculpa de uma forma, não é? Cada um vai saber lidar com esse pedido de desculpas, mas o silêncio irremissível que continua em relação a esse assunto é que talvez seja o grito que o Nome dos Pais tenta trazer como é possível, tanto tempo depois, a gente está aqui discutindo essas coisas que a gente está discutindo. Beleza. Na verdade,
voltando um pouco mais, indo ao Brasil Nunca Mais, por exemplo, as respostas não foram dadas desde lá. E não foram dadas a uma geração, 2 gerações e a tudo, né? O seu livro é parte de uma coxa de retalhos gigantesca que vai se formar com o tempo, né? Para que a história do Brasil seja recontada, né? Porque não se trata de um único caso que não tem respostas, né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais da pesquisa, principalmente com relação ao cárcere. Por exemplo, a gente estava falando sobre os 9 meses de solitária, sobre como é que você descobriu as informações mais difíceis. Então, esse processo ele me trouxe esse processo que estava arquivado no Superior Tribunal Militar, ele me trouxe muitos detalhes, tem muitas datas lá, documentos de quando você tira um prisioneiro de um lugar e leva para outro, que no caso do meu pai foi transferido do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, em determinado momento da prisão dele. Então, eu vou juntando a memória dos presos políticos, porque eu também conto a história de uma geração ali, na verdade. Tento fazer esse retrato, sair partir da história familiar, mas fazer um retrato de uma luta de uma geração. E tem muitos documentos que trazem pistas, desde que você lê eles com a forma correta. Com o tempo, você começa a aprender, como jornalista, a lidar com eles, a entender onde pode estar a informação que eu gostaria. Então, o meu pai mesmo, como eu chego à conta dos 9 meses? Porque não era fácil. Ele, na verdade, estava sequestrado, né? Nem ele sabia. Nem ele sabia. Então, eu consigo pegar a transferência dele, ele lembrava que tinha sido transferido, ele tinha uma ideia de que poderia ser algo em torno de 9 meses, mas não sabia dizer exatamente. Aí eu consigo fazer os cálculos, né, através dos documentos que estão nesse processo arquivado lá no Superior Tribunal Militar. É importante dizer que o Superior Tribunal Militar, ele não, no início, não me dá acesso a esses documentos, né? Eu passo muito tempo atrás, eles não queriam me entregar, eles falam que são informações pessoais. Eu digo exatamente, são informações pessoais dos meus pais, as quais eu tenho o direito de saber, não? E naquela época, em 2004, a resposta foi não, você não pode. Mas, com o tempo, eu consigo, através meus pais pedem para liberar o meu acesso, e eu começo a ter acesso ao processo, parte do processo, tudo que era relacionado aos meus pais. Depois foi a luta de conseguir acesso ao processo inteiro. E eu consigo, e hoje o Superior Tribunal Militar, ele me ajudou muito, na verdade. Isso mudou, a cultura, pelo menos do Superior Tribunal Militar, mudou muito, porque daquele tempo que não se tinha acesso, eles não deixavam ter acesso, e hoje em dia eu chego lá, eu entro, eu posso ter acesso a esse e todos os outros processos. Eles me deram cópia digital, cópia... Então, esse processo, na verdade, eu parto. Mas eu consigo, por exemplo, para dar um exemplo, eu consigo descobrir quem foi um dos torturadores dos meus pais, que foi o coronel Paulo Malhães. Por quê? Porque, primeiro, eles tinham na lembrança dele o codinome, porque os militares também tinham alguns codinomes, eles que atuavam na área de inteligência, e o codinome do Paulo Malhães era Dr. Pablo, né? Ele era o único que usava o Dr. Pablo, ele era o único que usava animais, né, nas sessões de tortura. Eu vou fechando o cerco com a memória deles e mostrando as fotos. Alguns presos de Vitória reconhecem. Então, esse grupo sai do Rio de Janeiro para torturar lá. E aí, a informação final eu consegui também num documento militar, que chama Folha de Alterações. Todo militar ele tem a folha de alterações, e nessa folha de alterações é como se fosse... tem um histórico da vida militar do militar, e esse histórico ele registra onde ele estava em cada período. E aí eu consigo ter acesso à folha de alterações do Paulo Malhães, que não foi fácil também, e lá está registrado onde ele estava naquela data. E era justamente lá num quartel do Espírito Santo. Matheus, eu sei que a pergunta vai ser difícil, mas Marcelo Rubens Paiva, sentado nessa mesma cadeira que há 3 meses atrás, foi 3, 4 meses, a gente trouxe ele aqui, não foi? Ele contou para a gente o que acontecia durante a tortura. E o que eu tenho sentido, o que eu tenho visto, é que as pessoas falam, a pessoa foi torturada. Eu queria que você falasse um pouco como foi a tortura. Por quê?
Porque, da mesma forma que o Marcelo contou que, há um ano atrás, o mais novo menino da época, né, que serviu a sessão de tortura, morreu, ele suicidou. O que eles faziam nessa época? Pegavam crianças muito pequenas, até bebês, e faziam sessões de tortura na frente dos pais, para que os pais falassem, naquelas primeiras 24 horas, as famosas primeiras 24 horas. Então, eu sei que é difícil, mas eu gostaria que você detalhasse um pouco, para que essa segunda geração entendesse que tortura não é apertar uma coisa ali, dar um choque aqui, entendeu? É isso. Tinha um grupo, na verdade, eu percebo que quando, em 1972, o Brasil cresceu 11,9%, essa era a realidade, vocês sabem, 73 foi espantosos 14%. Em meio a esse contexto de crescimento gigantesco, a repressão àqueles que divergiam e lutavam contra o regime militar já tinha se profissionalizado. Então, Paulo Malhães, que é esse, era um dos grandes líderes, né? Já tinham se profissionalizado, já tinham feito seus líderes. E o Paulo Malhães era um desses líderes, né? Então, o grupo de Vitória ele foi torturado tanto pelos militares do Espírito Santo, que trabalhavam no Serviço de Informação, S2, e eu revelo também o nome do militar que era o chefe, o livro revela, mas o grupo que vem do Rio de Janeiro já eram profissionalizados nessa questão da tortura. Então, eles se dividem lá, fica muito claro pelo relato dos presos. Tem a minha mãe, ela sofreu algumas torturas, ela foi colocada numa sala escura com uma jiboia, que era a marca registrada do Paulo Malhães, na verdade, que deu outra pista, e ela foi, despiram ela ficou nua e colocaram ela nessa sala escura com uma jiboia. Ela não sabe quanto tempo ela ficou ali, ela perdeu a noção do tempo. Essa foi uma das torturas. Meu pai, ele foi... toda vez que eu falo com algum outro militante daquele período, que estava ali no Espírito Santo, todos eles falam, seu pai foi muito torturado. Eu ouvi essa frase diversas vezes, eu ressalto ela no livro, porque eu ouvi isso de várias pessoas. E meu pai, até hoje, ele não consegue contar. Ele fez o seguinte para mim, ele me contou como foram aquilo que ele lembra. Então, ele lembra que chegou lá e ficou entre 4 e 5 dias sendo espancado numa sala. Ele não lembra de ter sido tirado para ir no banheiro, perdeu também a noção. Ele lembra que não tinha banheiro nessa sala. E ele lembra que tinha um quadro pintado do Duque de Caxias, ele lembra disso, patrono do Exército, e era uma sala que não tinha mais nada a não ser essa cadeira, e ele ficava lá sendo espancado por grupos que se revezavam. E as perguntas eram feitas e reiteradas como se nunca tivessem sido feitas, e aí começava o espancamento de novo. E ele lembra de ter acordado algumas vezes no chão, apagado, com eles voltando ao espancamento, porque ele tinha dormido na cadeira e tinha caído. Então, essa foi a situação. Tem um preso que chama Jorge Luiz de Souza, que é do grupo, e todos eles lembram de algumas características dos torturadores. Então, como era o torturador? Era assim, era assado, eles descreveram para mim. Então, foi assim que eu consegui juntar as peças e colocar o grupo do Malhães lá, porque tinham outras pessoas da equipe do Malhães, e também o grupo de Vitória mesmo, que eram os militares que atuavam lá no Espírito Santo, mesmo na área de informação. O Jorge Luiz ele foi torturado, ele recebeu choques elétricos. Então, você percebe que, como foi o grupo sendo preso todo junto, então eles iam sendo separados. Meu pai ficou nessa sala do espancamento, minha mãe foi colocada nessa sala da jiboia, o Jorge Luiz foi sofreu choques elétricos, até uma hora que ele perde o sentido, e ele tem a impressão de que ele deve ter tido uma parada cardíaca, porque ele acorda com os militares fazendo os primeiros socorros nele, e ele se lembra muito claramente disso. Depois que ele volta a ser torturado. Então, eles fizeram a massagem cardíaca para que ele voltasse depois a ser torturado. Então, o livro traz relatos da tortura, do momento da tortura daqueles presos, mas ele também trata do antes da prisão, entende? Como que eles eram aqueles jovens. No grupo do Espírito Santo, por exemplo, eles eram, na verdade, estudantes
que se aproximaram do Partido Comunista do Brasil, porque era a alternativa que se apresentava ali para lutar contra a ditadura. Muitos deles me falaram até que não eram comunistas convictos, e foram se tornando com o tempo, né? E é importante dizer que, pelo menos no grupo do Espírito Santo, ninguém pegou em armas. Esse era o inimigo. Na verdade, a minha mãe era uma jovem de 19 anos. Eu fico vendo as jovens de 19 anos hoje, né? Ela passou por isso. Esse era o inimigo, né? Meu pai era um presidente do diretório acadêmico de medicina, né? E estava ali, enfim, eles roubavam alguns remédios para mandar para a guerrilha do Araguaia. Meu pai recebeu o convite, estava indo para a guerrilha. E aí tem até a história de amor também, que o livro conta, porque meu pai se apaixona pela minha mãe, e eu entro nessa questão de como foi que eles se conheceram num show do cantor e compositor Sérgio Ricardo. E o meu pai, ele estava prestes a ir para a guerrilha do Araguaia. Ele já tinha recebido o convite, já estava sendo preparado. Quando ele se apaixona, pelo menos ali nessa história específica de amor dos meus pais, que também faz parte do livro, cai um pouco o mito daquela questão que o partido justiçava aqueles que dessem para trás. O meu pai, ele relata para o Lincoln Cordeiro Oeste e para o Carlos Danielli, que eram dois líderes nacionais do PCdoB, ele relata da paixão que ele teve pela minha mãe e como essa paixão estava trazendo dúvidas a ele, para ele ir para a guerrilha, né? E, a partir daí, o Carlos Danielli e o Lincoln falaram: então, vamos fazer o seguinte, pensa mais um pouco. Então, pelo menos na história dos meus pais, cai um pouco esse mito de que, não, então, se você não vai, se você não quer, então a gente vai te punir de alguma forma. Não foi no caso dos meus pais, né? O Lincoln, na verdade, até compreende muito, né, a questão e até traz alguns conselhos, enfim. Então, o livro vai contando como era desde o antes, o durante da prisão e o depois, com essas questões que eu já falei, do Decreto-Lei 477 e tal. Então, entro em todas essas questões. Eu relato, por exemplo, alguns pontos que meu pai teve com o Ronald, que está aqui, né? Meu pai, ele também foi colocado para tentar ajudar no que fosse possível na questão da UNE, que estava, né, também na clandestinidade e tal, e ele entra em contato com o Ronald, que era uma liderança nacional da UNE. Meu pai era uma coisa mais regional, meu pai estava ali organizando a questão ali no Espírito Santo, como presidente do diretório acadêmico de medicina, como eu já disse, e ele vai para os pontos encontrar o Ronald, enfim, esse é o relato que eu faço, como era esse jovem estudante no Partido Comunista do Brasil, como era essa luta deles ali contra um regime. Você teve colaboradores, por exemplo, você não conseguiu fazer o livro sozinho, jornalistas ou gente mesmo de dentro dos militares que te ajudaram? Então, nos agradecimentos eu falo ali que algumas fontes que me ajudaram. Por exemplo, eu falei da folha de alterações do Paulo Malhães. Então, eu agradeço algumas fontes sem dar nomes, mas porque, como todo jornalista, tem acesso a algumas informações que as pessoas te dão em off, e eu agradeço muito essas fontes e digo que o importante é que eu sei quem elas são, e elas me ajudaram muito. Em toda a produção do livro, seja batendo algumas informações que eu precisava para juntar esse quebra-cabeça que eu falo, e o livro vai sendo escrito como se realmente cada pecinha fosse sendo acrescentada para formar o quadro maior, que é justamente esse quadro que eu queria fazer, né? Sair da história familiar e falar como era viver naqueles anos, 1972 e 1973, no Brasil. Como é que seus pais reagiram quando você mostrou o original? Então, eu mando os originais para os dois, né? Dois jornalistas achando, com medo do que eles iam achar, né? Primeiro, enfim, eles são personagens. Depois, eles vão achar que eu escrevi, estava ruim o livro, eu não escrevi direito. Enfim, mas a reação foi muito positiva, né? Como eu disse, no início, eles nunca me deram respostas, nunca foi um assunto que eu consegui respostas com facilidade. Mas, quando eles leram os originais, a forma como eles
se comportaram, foi uma coisa muito bonita. Assim, minha mãe me manda uma poesia que chama Olhar no Tempo, e a poesia eu pedi autorização para colocar no livro. Quando termina, quem faz a jornada inteira do livro, depois vê uma poesia dela, que é ela falando do sentimento, justamente, de ver um filho que nem era nascido naquele tempo, ou era um não nascido, né? Eu nasci em 1977, faço 40 anos esse ano, então eu era um não nascido. E é bonito ver assim como eles entenderam a importância que era para mim dessa história e também em relação aos meus filhos, os netos deles, né? Eu falo no livro que eu escrevo para que os meus filhos não esqueçam da luta dos seus avós. Eu tento ser um elo no tempo para que ela nunca se perca. Eu gostaria de saber como se deu a prisão de seus pais. Então, tem um capítulo que relata a prisão com detalhes, né? Eles moravam numa favela. Não era um aparelho do PCdoB. Era na verdade, um local, uma casinha que eles tinham conseguido alugar. E eles moravam nessa favela, a favela da Fonte Grande, lá no Espírito Santo. E era um domingo. Meu pai, era o primeiro domingo que eles tinham vamos dizer que eles não tinham nenhum ponto marcado com nenhum colega, para os mais jovens aqui. Ponto era esses encontros clandestinos em que eles marcavam. Ele não tinha nenhum ponto marcado nesse domingo. Então, eles acordam, meu pai acorda mais cedo, olha a cidade, lá dava para ver a cidade inteira. Meu pai é capixaba, apaixonado por Vitória, ele olha e descreve uma cena linda que eu conto no livro. Ele fica esperando minha mãe acordar, minha mãe acorda, e ele faz um café da manhã para ela. E eles decidem, por incrível que pareça, no meio daquela luta que eles estavam ali, tanto no movimento estudantil, tanto no Partido Comunista, fazendo todas as coisas que eles faziam. E minha mãe ainda trabalhava na Rádio Espírito Santo, que era a rádio do governo. Minha mãe estava vindo de 4 plantões, ela já estava trabalhando como jornalista, e eles decidem, vamos para a praia. Vamos para a praia, hoje acho que é um bom dia para a gente ir para a praia. E eles estão descendo o morro, e em frente a uma rua que tem lá, já depois de você sair do morro, eles estavam em frente a um prédio chamado Joana d'Arc, e quando os militares o cercam. E eles, minha mãe percebe que é a Polícia Federal, né? Hoje tão aclamado aí pelos seus serviços, mas é a Polícia Federal que cerca eles no primeiro momento, junto com os militares. E minha mãe lembra, e eu coloco isso no livro, que ela perguntou, mas cadê o mandado de prisão? E o militar encosta a metralhadora no peito dela e fala, isso aqui serve? E é o momento em que eles percebem que estavam presos mesmo, não tinha para onde fugir. Polícia Federal e Polícia Militar. Polícia Federal junto com o Exército, Serviço Secreto do Exército S2. Eu estou perguntando porque o meu pai foi preso no dia 31 de março. Eu tinha 14 anos, eu fui jogado da cama com metralhadora na cara. E foi a Polícia Militar que invadiu a casa que a gente morava. Eram 25 PMs que derrubaram a porta e entraram. Por isso que ele sabia a semelhança. Muito provavelmente sem mandado. Não, sem nada. Sim. De madrugada, 2 horas da manhã. Pois é, nem pode entrar na casa de um cidadão a esse horário, né? Eram 25 PMs. Pois é. Então, essa era a circunstância. Eu tento fazer esse relato também, tratar dessas coisas. Como era, a imprensa estava censurada, né? Não tinha mandado, o habeas corpus depois do AI-5 desaparece. O meu pai, eu perguntava muito para ele as coisas, e ele me contou que no presídio que ele ficou durante os 2 meses, que era na Duta Ladeira, que foi inaugurada para esse fim, perto de Neves, que tinha um capelão, e que toda tarde passava pelas celas e falando assim, quem vai confessar? Comunista também tem direito de ir para o céu. E uma tarde o colega dele resolveu confessar e ninguém sabe onde está. O Matheus falou uma coisa aí que eu considero assim, ele falou da sofisticação e da profissionalização da tortura, né? E eu lembro que o Marcelo falava da solitária, e que, quando ele saiu, ele tinha muito medo, porque ele teve uma crise. Depois de 9 meses, ele teve uma crise. Ele falou assim, eu estou ficando doido, eu estou enlouquecendo. E ele falava para mim, quando ele saiu, falou, Beth, não me deixa, se eu enlouquecer, você não me interna, não. Eu falei assim, não, pode deixar.
E aí eu fui mostrar para ele que é o seguinte, Jasper é um psiquiatra famoso que ele resolveu fazer uma pesquisa de quais são o que você pode fazer, controlar uma situação controlada para você provocar essa loucura, se a gente pudesse dizer, um acesso de loucura. Então, ele falou, são 3 pontos. Ficar sem noção do tempo, ficar num espaço limitado, você não pode fazer movimento, e não ter estímulo verbal. Então, eu falava para o Marcelo, Marcelo, você ficou 9 meses, você mostrou que você tem uma superestrutura, porque, para ele, basta uma semana para uma pessoa ficar numa situação sem noção do tempo. Então, eles tinham lá uma luz que não apagava, um espaço limitado e a solidão. Como que ele sobreviveu e como muitos sobreviveram? Porque tinha um estímulo, um autoestímulo verbal. Daí eles falavam com eles mesmos, ou eles pensavam, ou eles articulavam questões, ou eles levantavam lembranças, ou eles conversavam com alguém. Então, essa situação ela é uma sofisticação da tortura. Esse diálogo que a minha tia Beth falou, do meu pai pedindo para ela, olha, não me deixe internar, está no livro também. Eu conto, né, não sou só eu que estou dando spoiler, a minha tia também está dando spoiler aqui hoje, mas agora, hoje é o dia de dar spoiler mesmo, contar um pouco do livro. E é importante dizer que eles criavam uma rotina nessa solitária, né? O meu pai, ele tinha o Jorge Luiz de Souza, esse mesmo que eu relatei, ele foi transferido também para lá e os dois ficaram em solitárias, uma do lado da outra. Quando os militares deixavam, eles jogavam xadrez de cabeça. Eu conto no livro que eles iam falando as peças e alto, que um ouvia do outro lado, tinha que gritar, na verdade, e eles iam até, sei lá, a 20ª jogada, depois eles se perdiam e não sabiam quem tinha ganhado, quem estava ganhando, e começava de novo. Nunca acabava o jogo. Mas essa era uma das coisas que eles faziam. O meu pai fazia pequenos... ele conseguia acesso ele usava a meia dele para tentar fazer uns colares, uns crucifixos e tal. Então, ele achava, de alguma forma, uma maneira de passar o tempo naquele longos 9 meses que ele ficou ali na solitária. Primeiro, Em Nome dos Pais, o nome do livro. Teve um filme também, na Irlanda, Exército Republicano Irlandês, acho que foi com a Emma Thompson. Você inspirou nesse filme, assim, ou comparou? Outro ponto, igual você falou, você foi um privilegiado, entre aspas, que seus pais sobreviveram. Muitos pais não sobreviveram, né? Sumiram a maioria, né? Outro ponto, essa perseguição, quem vai contra o regime? Eu não comparo, é um horror isso aqui, contra o regime. Agora, já lá em Cuba também houve isso. Então, isso não é um negócio só de um regime. Então, você vai contra o regime, você é perseguido, né? Então, é isso. Eu queria colocar esses 3 pontos. É isso. Eu não me inspirei nesse filme, não. É um filme antigo. Exército Republicano Irlandês, acho que foi isso. Foi até com a Emma Thompson. Ele foi em nome do pai. Foi mesmo horror. Foi o pai e o filho que foram presos, torturados. Né? Né? Mas ditadura é ditadura, né? Você estava falando de outra ditadura. Ditadura é ditadura, né? Enfim, acho que o livro tem essa vantagem de ser uma segunda geração, que até o Hélio Gorovitz, que é um jornalista da revista Época, ele falou, não sou eu que estou dizendo, para não ficar eu falando da obra, mas ele falou, né, que a grande qualidade do livro é não estar preso a questões ideológicas, muito menos a verdades morais, né? Eu tento, na verdade, ver certezas morais. Eu tento, na verdade, fazer um relato já com distanciamento do tempo, inclusive, trazendo essa questão de como a esquerda atuou em outros países, né? Então, o livro também tem um determinado momento que fala isso. Matheus, você disse que
o livro é uma maneira de você estar lá, né, junto com seus pais, vivendo aquele momento. Me parece que você está lá porque você é um jornalista investigativo. Como que nasceu esse jornalista? E a relação desse jornalista com essa história? Eu agradeço a pergunta. Eu acho que essa história, ela me, vamos dizer assim, né, a história dos meus pais, era como se fosse assim, aquilo que eu falei, eu acho assim, como eu fiz tantas investigações, né, que alguns órgãos de imprensa me deram a oportunidade de fazer, né, como jornalista, e eu ficava pensando, mas em investigação da minha casa eu não vou fazer, né, não vou fazer. Esse momento em que eu consigo, que eu falo de que eu queria estar lá e que de alguma forma o editor pegou e separou na contracapa do livro, que é um momento talvez um dos mais emocionantes. Eu vou contar outro spoiler aqui. Eu acabo conseguindo entrar no quartel em que eles foram presos, né? Eu sou confundido, na verdade, com um convidado da festa que estava acontecendo, era uma formatura, e eu acabo entrando, eu relato no livro como foi isso. E é um momento muito intenso para mim como filho, porque eu tinha tido todas aquelas negativas e acabo sendo confundido num dia que eu vou lá na porta. E aí eu entro no local, está muito bem relatado como foi, eles me confundem com esse convidado e eu entro. E aí eu vou lá no local onde é a cela da minha mãe, onde eu descubro que eu consigo juntar as peças, até falo com ela pelo telefone, falo, foi aqui, foi, e eu consigo chegar na cela onde ela ficou em isolamento nos primeiros dias. E a minha frase foi uma frase que eu acho que relata um pouco isso, né? Que você está me perguntando, que eu falo assim, perdão por ter chegado tão tarde. Eu boto a boca na porta onde ela ficou presa e falo assim, como se minha voz pudesse chegar até 1972, e digo isso, perdão por ter chegado tão tarde. Esse é o sentimento de um filho e de um jornalista também, investigativo, que, de alguma forma, essa história foi alimentando ele até o ponto de que ele estava lá dentro. Esse é o momento em que eu acho que eu sempre quis estar lá com eles, mas esse é o momento em que, pelo menos, eu faço esse desabafo, de alguma forma eu tive lá, sabe? É como se eu tivesse tido a oportunidade de fazer uma viagem no tempo ali, chegar na porta da prisão da minha mãe e fazer falar essa frase. Isso foi muito importante para mim. Eu acredito, sim, que essa história ela teve um peso fundamental na minha carreira, porque eu fiz várias reportagens sobre direitos humanos, junto com diversos colegas que eu posso citar aqui, o Elmano Silva, o Rubens Valente, todos jornalistas e escritores que escreveram livros, inclusive, sobre o período do regime militar. E a gente fez diversas parcerias nas quais a gente buscava informações sobre questões que ocorreram na ditadura, violações de direitos humanos, onde estava algum corpo desaparecido. Então, o que eu percebia é que essa história ficava ali, né, e ela me puxava para o meu trabalho de jornalista investigativo no dia a dia. E eu fui fazendo todas as histórias até o momento em que eu acredito que eu percebi que eu não estava impedido. Havia uma questão, e eu coloco no livro, quão impedido eu estou como jornalista de contar essa história, pelo meu envolvimento emocional. E eu, durante muito tempo, achei que eu estava, e que eu não deveria ir atrás dela. Mas um dia eu fui estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, ali, o Centro da Contracultura, e lá eu tenho acesso Centro da Contracultura nos anos 60, e eu tenho acesso a um conceito novo que estava nascendo no jornalismo, que é o autojornalismo, e lá é a porta que se abre para que eu possa escrever. Porque o autojornalismo, na verdade, é desde que você seja fiel aos seus sentimentos, e eu falo muito dos meus sentimentos como filho, não há nenhum impedimento. Na verdade, você está mais do que apto a escrever essa história. Então, eu faço toda essa jornada até o momento em que, em 2012, eu percebo que esse conceito me liberta para eu escrever o livro, e aí, a partir de 2012, ele se torna algo mais real na minha vida. Quando você colocou que o teu pai foi vítima do decreto 477, famigerado 477.
Eu comentava com a sua prima Vanessa, aqui um pouco antes do encontro, que é o seguinte, o decreto está produzindo efeitos lamentáveis até hoje. O momento que a gente vive no Brasil de liderança, nós estamos carentes de líderes. E o decreto 477, além de proibir os estudantes envolvidos naquela época de seguirem a carreira universitária, desmanchou a estrutura que existia na época, que era o sistema seriado. Você entrava um grupo no primeiro ano lá da universidade e seguiam juntos até o quarto ou quinto ano. E isso permitia que surgissem forças, lideranças dentro do tudo. Aí criou-se o sistema de crédito, que hoje você faz matérias diferentes com diferentes turmas, acabou aquela convívio, em grande parte, do sistema seriado. Foi uma das coisas, e agora, e durante muitas gerações ainda, nós vamos colher os frutos lamentáveis desse decreto que você citou. Então, o seu pai foi vítima, mas nós continuamos sendo vítima. Eu fui da última turma do sistema seriado da universidade, então eu vivi essa separação que você acabou de colocar aí. Eu só queria fazer essa observação, que é muito importante, isso que você falou. Agradeço demais. O decreto ali, pelo menos no caso do meu pai, foi assim, né? Eu escrevo isso, foi duplamente punido. Depois de tudo aquilo que ele passou na prisão, foi condenado, né? E aí ele sai, né? E como pode, né, um jovem, como eu disse, de 22 anos, ainda passar no seu período de formação, ser expulso de todas as universidades do país, né? E ficar, enfim, perder todos os seus direitos daquilo que ele construiu, estudando também. Foram 4 longos anos como estudante de medicina. Então, enfim, agradeço aí suas palavras aí sobre o decreto. Tem informações aí que eu nem sabia ainda. Eu queria saber, uma curiosidade bem pessoal, até uma homenagem a seus pais, como é que foi que eles se livraram da perseguição? Como é que eles se livraram? Teve um processo, já falou que teve o 477, que seu pai pegou o 477, mas como que eles passaram a se livrar disso? Teve um processo, foram condenados, foram absolvidos? Então, eles responderam, né, a um processo, a um inquérito policial militar, depois há um processo na primeira auditoria da Aeronáutica, e eles foram condenados, né, debaixo da Lei de Segurança Nacional, que, na verdade, cabia qualquer coisa, né? Então, assim, bastava a pessoa, através da Lei de Segurança Nacional, falar que você estava envolvido com alguma coisa, você poderia ser preso e passar por todas essas coisas que eu já relatei aqui. Então, eles responderam a esse processo e foram condenados. O meu pai, ele foi condenado a 1 ano, só que ele já tinha cumprido 1 ano e 1 mês. Ele fez uma greve de fome, e quando ele faz a greve de fome, ele acaba conseguindo a liberdade dele, e ele sai. E ele vai para esse julgamento com muito medo de ser condenado. Tiveram outros presos que ficaram mais tempo na prisão, né? Acho que o Ronald ficou muito mais tempo, né? Então, ele tinha o temor de pegar 3 anos que ele teria que voltar para a cadeia, mas ele já estava solto por conta da greve de fome que ele tinha feito, e ele responde vai lá, enfim, eles até, meu pai e a minha mãe entregam o Vladimir, que já tinha nascido, para a Beth, falou, se acontecer alguma coisa, você cria o nosso filho, porque se a gente for condenado, das duas uma, a gente vai fugir, ou a gente vai voltar para a cadeia. Mas acabou que eles foram condenados pelo tempo que eles já tinham cumprido, né? Então, eles foram condenados, e como eles já tinham cumprido, eles saíram de lá do julgamento livres. E aí começa toda uma outra perseguição que eles sofreram na profissão, minha mãe na profissão, meu pai também, para essa questão de não poder estudar e ter que recomeçar a carreira com o filho, né, recém-nascido, e tem que enfrentar toda aquela circunstância de perseguição que extrapola o momento da prisão e da tortura, né, que eles ficaram marcados, né, como todos aqueles que enfrentaram o regime. Então, a partir dali, vinham outros tipos de perseguições que muitos deles relatam que são também muito difíceis, né? Não só meus pais, mas os outros que foram presos no período. Gente, o Sempre um Papo tem 31 anos. Eu já fiz mais de 6 mil eventos. No curso dessa trajetória, tem algumas pessoas que eu amo, adoro, porque me ajudaram muito no início. Então, eu queria agradecer a doutora Heloísa Starling, que está ali no cantinho, amor da minha vida, pessoa que me foi fundamental na minha vida, desde o início, viu, Elo? Muito obrigado por tudo, que fique de público, tanto que você
Foi importante. Foi a segunda convidada da história do Sempre um Papo. O primeiro foi Oswaldo França Júnior, 1986, né, Luiz? Santa Maria do Céu. É. Dá o microfone para ele, fazendo um favor. Você devia ficar aqui no meu lugar, você que devia vir para cá. Eu estou morrendo de vergonha. Não tem vergonha nenhuma. Louco esperando Desculpa, você vir para gente. fazer esse agradecimento, viu, Luiz? 87, Muito obrigado, viu? lembra? O Desde senhor que você dos me Seus Gerais. apresentou o René Dreyfus, né? Que a gente Isso, fez isso. grandes eventos juntos, viu? Obrigado. Eu é que agradeço. Vou aproveitar e vou agradecer também, porque a Heloísa tem um longo trabalho na memória e um trabalho de recuperação de informações sobre o período militar, Projeto República, e ela tem feito um trabalho há muitos anos de busca dessa memória que o país parece querer esquecer. Então, se o Afonso está te agradecendo, eu também tenho que te agradecer, porque esse que é o tema que eu mais gosto, que eu mais investi tempo, e o seu trabalho sempre foi muito importante também para mim e para todos os jornalistas lá em Brasília. Obrigada, Matheus. Eu acho que eu tenho que dizer uma coisa do livro do Matheus que me impressiona muito. Quer dizer, Matheus é um grande jornalista investigativo, um dos melhores que eu acho que a gente tem. Mas esse livro ele tem uma característica que é muito importante, porque é muito difícil construir uma narrativa sobre esse tema, estando diretamente envolvido com o tema. E o que eu acho que vocês, quando lerem o livro, vão perceber é que, para fazer isso, o jornalista tem que ter algumas ferramentas, ele tem que saber manejar muito bem as ferramentas do ofício, né? Isso que o Matheus contou, como é que ele vai construir a narrativa, como é que ele vai escrever. Mas tem uma coisa que eu acho que é essencial, tem que ter uma integridade ética muito grande, porque ele está contando uma história, né, para o público, e ele tem um compromisso profundo com essa história. Então, só um jornalista com uma profunda integridade ética é capaz de contar uma história como essa que vocês leram ou vão ler. Então, talvez esse seja o dado que todo mundo que escreve ou que pesquisa tem que aprender. Quer dizer, não dá para fazer um livro desses, não é qualquer pessoa que faz um livro desse, tem que ter esse compromisso, tem que estar íntegro e tem que ser ético com a verdade. E a verdade que o Matheus apresenta é a verdade que a Hannah Arendt vai dizer. Ele vai ostentar um fato na cena pública que não pode ser desmentido por nenhuma versão, com uma característica, ele está pessoalmente envolvido com isso. Daí a dimensão da ética e da integridade. Então, não é uma pergunta, é dizer que esse é um livro muito raro. É difícil aparecer um livro assim. Eu agradeço, professor. Eu queria perguntar para o Matheus a respeito de um instrumento que ele utilizou no trabalho jornalístico dele, que foi a Lei de Acesso à Informação. Você mencionou uma resposta do Exército, uma resposta até absurda. Eu queria saber o quanto que essa lei foi útil e como é que essa lei ainda é desrespeitada hoje em dia no Brasil. Qual que é a sua visão disso? Então, até é importante você falar isso, que na hora que eu falei da lei de acesso aqui, eu não completei, né? Eu peço acesso a esse documento, o boletim interno, que é um documento específico, que tem nome, está lá, existe desde antes da década de 70, e o 38º Batalhão ele não negou a existência, ele admite que está lá, mas ele nega. É importante frisar que a Lei de Acesso à Informação ela tem um tópico específico que fala assim: se um documento pode ajudar ou revelar possíveis violações de direitos humanos ou envolvidos com violações de direitos humanos, ele não pode ser negado. Nesse caso específico, eu recorri, obviamente, até a última instância. E todas as vezes do recurso eu falei que, no caso, apontei esse dado e esse tópico da lei, né? Esse artigo da lei. Então, você veja que, com a lei vigente hoje no Brasil, há uma negativa que claramente vai contra o que a lei diz.
a lei ela é muito clara, né? E o meu pedido é muito claro, porque realmente ele poderia me trazer mais informações sobre quem estava ali, quem praticou violações de direitos humanos. A informação foi negada em pleno Estado democrático de direito. Eu sempre usei a lei de acesso à informação depois que ela veio, ela realmente me ajuda, e já me ajudou e ajuda muitos meus colegas. Eu acho que o jornalista mais brilhante no uso da lei de acesso à informação no Brasil é o Rubens Valente, jornalista da Folha de São Paulo. Ele consegue muitas informações através da lei de acesso, mas é importante dizer, o Rubens, inclusive, acabou de escrever o Fuzis e as Flechas, que é um livro importantíssimo que eu estou lendo, que fala da perseguição aos índios durante a ditadura. Mas assim, me espanta essas negativas hoje com a lei em vigor no Brasil, né? Isso, para mim, também é um reflexo da forma como nós, sociedade brasileira, resolvemos, e como o Estado Democrático de Direito resolveu lidar com esse assunto pós-ditadura, não pós-ditadura, como o Brasil decidiu lidar com esse assunto, que abre brecha para esse tipo de negativa que não poderia ser feita na realidade. Só gostaria de fazer referência ao Lucas Figueiredo também, que soube fazer isso também. Né? O Lucas é outro dos grandes jornalistas que usa a lei de acesso à informação e tem feito um excelente trabalho também no uso dessa ferramenta que nos foi dada para os jornalistas, mas para a sociedade como um todo. As informações que o Marcelo está trazendo são de uma riqueza incomparável, porque muita gente da atual geração não tem ideia como aconteceu isso na ditadura. E eu me lembro, tanto o Marcelo como agora o Matheus, trazem informações puras, completamente desconhecidas. Eu tenho um sobrinho que esse dia estava dizendo uma besteira, que diante de tudo que está acontecendo no país hoje, eu vou estar no Bolsonaro. Eu falei para ele, não faz uma bobagem dessa. Ele perguntou por quê. Aí eu expliquei longamente a situação que foi, eu estava começando a universidade na época, e como foram ruins, difíceis aqueles dias da ditadura. Então, Afonso, eu acho que deve ter um apelo maior aí para estudante, para essa juventude mais recente, comparecerem nessas entrevistas, nessas informações, para tomarem conhecimento, principalmente de como aconteceram essas torturas que até hoje esses militares ficam negando, e a gente sabe que elas aconteceram. Então, primeiro, Afonso, os meus cumprimentos pela presença do Matheus e asseverar mais um pouco a trazida de outras pessoas também, que trazem histórias ricas como essa e que possam encher esse auditório aqui para ter tantas informações boas que muita gente não sabe o que aconteceu na época. Tá, eu só agradeço, mas eu faço só uma observação que não tem pouca gente, não tem excesso de cadeira. Tudo ótimo aqui, é público maravilhoso. Não, porque nós já vimos, em outras ocasiões, isso aqui lotado. Não, o Matheus está começando a vida literária dele, é sempre assim, a primeira vez vem então, o público, o segundo livro, já agenda com o Matheus um retorno aqui. Agora você faz lembrar, né, Luiz, quando a gente trazia o René, Dreyfus e Gabé, tanta gente no curso desses anos, porque o Sempre Próprio começou em 86, que era o final da ditadura, praticamente o final. E ali, sim, a gente tinha medo de fazer debate, viu? Porque o que tinha de Polícia Federal sentado nas cadeiras, olhando o que a gente estava fazendo. Você lembra do debate com Dreyfus, naquele Cabaré Mineiro, Luiz? Lembro, sim. Não é? Mas o senhor não se preocupe. Devagarinho, a história também vai sendo contada. As pessoas vão reproduzindo. O senhor pode ficar tranquilo. E, certamente, nós vamos contar essas histórias. Como dizia o Riobaldo Tatarana, a gente conta a história de Diadorim para que a Diadorim não morra. Então, nós vamos contando as histórias, o povo vai saber, pode deixar. A herança que fica para os netos, para poder mostrar para os netos a história dos avós, e dentro da pergunta que ele fez. Recentemente, a gente teve dentro da Câmara dos Deputados uma homenagem ao brilhante Ustra, que seria o limite. Eu queria saber com o Matheus, que entrou tão dentro do assunto, quais são os caminhos dentro do diálogo para poder conseguir conversar com as pessoas que pensam dessa forma, e também, pessoalmente, como que você lida quando escuta
coisas como essa? Perfeita a pergunta pelo que o senhor colocou. Então, a democracia, né, ela permite até essa defesa, né, da volta, enfim, do regime. Isso já mostra uma qualidade da democracia, porque, enfim, se discordássemos, né, naquele período, as pessoas eram presas e passavam por essas mazelas que eu já relatei aqui, não preciso relatar de novo. Então, eu acredito que, com todos os defeitos, a democracia ela tem essa vantagem para todos nós, né? E eu acredito que, talvez, seja falta de informação, em alguns casos. Outros não. Talvez tenham as informações e escolheram essa questão, mas, muitas vezes, eu acredito que é falta de informação mesmo sobre como era viver naquele período. E por isso que eu falo que o livro extrapola a vida, né, de uma família e tenta, na verdade, fazer esse retrato, para tentar contar como era a imprensa censurada, como era a questão do habeas corpus, né, como estava essa questão naquele momento em que eles foram presos. O Congresso podia ser fechado, e de fato foi durante o regime. Então, eu tento fazer esse relato, trazer informações, né? Eu acho que tem vários livros que tentam trazer. Acho que o livro, o Em Nome dos Pais, ele também busca fazer um relato para que as novas gerações tenham acesso e saibam, através até de uma história familiar, né, como foi difícil viver naquele período. Matheus, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da Comissão Nacional da Verdade, sobre o que você acha e se, de alguma forma, isso te ajudou na busca por essa história. Então, eu consegui documentos lá na comissão que eu usei no livro, que até cito, né? Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho importante no Brasil, aprofundou. Gostaria que tivesse aprofundado mais, isso eu posso falar. Eu, como jornalista e como cidadão, gostaria que tivesse aprofundado mais no sentido daquilo que, na verdade, foi a mensagem da comissão, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acredito que, quanto mais informação a gente tiver sobre o período, sobre o passado, melhor a gente vai enfrentar o nosso futuro. E eu tenho o desejo meu era que a Comissão Nacional da Verdade avançasse sobre muito mais histórias, mas não foi possível. Mas agradeço o trabalho da comissão pelo que já foi feito. Acredito que faltam respostas, né? Eu estava do lado da família Herzog lá, né? E a família estava, a Clarice, que é essa guerreira, ela pegou a dor dela e fez uma luta pela democracia, pela redemocratização do país. Ela fez o questionamento lá no Bial. Eu quero saber como é que foi, o que aconteceu, quem estava lá. O Estado Democrático de Direito não trouxe essas respostas para ela, e é o Estado Democrático de Direito que deveria trazer, não... os jornalistas podem ajudar? Podem, devem, esse é o nosso trabalho. Mas o Estado tinha que ter dado essas respostas para elas e não deu até o dia de hoje. Matheus, livro pronto? Olhando para ele. E aí? E agora? Eu tô... Demorou demais, né? Foi um sofrimento muito grande. Eu tive meu envolvimento emocional. Todo livro ele traz alguns sofrimentos. A gente descobre isso com os colegas autores. O Jacques pode falar. Talvez o Jacques não sei. Brilhante Jacques. Mas... eu estou agora vivendo esse momento, né? Estou falando muito do livro, eu gosto do tema, acho importante falar do tema, acho que tem que ser falado. Então, agora eu ainda estou vivendo Em Nome dos Pais ainda não estou pensando em nada, enfim, para o futuro, mas estou aberto aí sobre todos os assuntos. Mas eu tenho... até pelo meu trabalho como jornalista nessa área de direitos humanos, sempre pesquisando esse assunto, eu sempre tenho um interesse muito grande sobre o assunto do regime militar. E eu acredito que, até como eu disse na resposta, tem muita história ainda que precisa ser contada. Quem sabe eu não vou estar contando outras histórias aí no futuro sobre o regime que nem envolvam minha família, na verdade, envolvam outras famílias. Matheus, muito obrigado, gente. O autor está disponível para os autógrafos lá fora. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado.